essa é uma mensagem para você e para mim neste momento. Joseph nos deu as chaves do livro do Apocalipse na seção 77. Deus está revelando o que vai acontecer com a terra. Após a abertura do 7º selo, os flagelos, as pragas, a chegada do Senhor e o milênio. Deus deu as chaves para entendermos esse livro exatamente no momento em que precisávamos delas. Qual é a nossa responsabilidade como santos nestes últimos dias? Está bem aqui. Façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Olá, bem-vindos à História da Igreja. Sou Lynn Hilton Wilson, da Central das Escrituras. Hoje vamos falar sobre a seção 77. E estou muito animada porque o livro do Apocalipse é um dos meus favoritos. E Joseph nos deu as chaves para o livro do Apocalipse na seção 77. Falando de perguntas difíceis. O livro do Apocalipse tem deixado os teólogos perplexos por séculos, e na seção 77 temos essa dádiva. As perguntas difíceis aqui são: por que Joseph não continuou a fazer mais perguntas sobre a segunda metade do livro? E Joseph disse mesmo que o livro do Apocalipse era um dos livros mais claros já escritos? Na minha apostila de hoje, que você deve encontrar logo abaixo do meu vídeo, basta clicar na aba que diz apostila. Tenho um resumo da comparação entre a doutrina de Joseph e o livro do Apocalipse. Há um esboço do livro de Apocalipse. Está em inglês, um pouco mais longo do que o normal. Ele contém todo esse resumo dos símbolos, levando-os de volta à época do Novo Testamento, bem como aqueles definidos por Joseph Smith. Espero que deem uma olhada nisso. Essa revelação é uma das 5 que foram recebidas em março de 1832, quando Joseph e Sidney estavam traduzindo a Bíblia. É interessante observar o momento. Ele já estava no livro de João em fevereiro, quando recebeu a visão, seção 76. E agora é apenas março e ele está em Apocalipse? Eu me pergunto se ele fez todas as coisas escritas por João em ordem ou algo assim, porque eu não sei como ele poderia ter pulado para tão longe. Mas só para lembrar, parte dessa tradução da Bíblia começou logo após a organização da igreja. Você sabe, a igreja foi organizada em abril. E o Senhor ordenou a Joseph que começasse a tradução em junho de 1830. E agora temos não apenas a seção 76, que nos dá um indicador de onde estava, mas sabemos onde o Velho Testamento parou e começou. Então temos muitas datas para nos ajudar a nos orientar. Quando ele começou o Novo Testamento, quando ele terminou isso. E lembrem, ele só fez Gênesis de 1 a 24, e então o Senhor diz, pare e vá para o Novo Testamento. Então ele ainda nem terminou a maior parte do Velho Testamento. Sabe, ele está no auge disso, mas a seção 77 chega a ele no mês de março, quando ele está lendo o livro. E de 4 a 20 de março, ele lê os primeiros 2/3 do livro do Apocalipse, e ele faz perguntas à medida que avança. Portanto, é uma revelação que não estava no primeiro livro de mandamentos, porque é uma compilação de todas essas perguntas que foram feitas à medida que ele avançava. E a razão pela qual não temos a segunda metade disso, creio eu, é a questão do tempo. Lembrem de que falamos na semana passada que, em 24 de março, o Senhor ordenou que ele interrompesse seu trabalho na tradução de Joseph Smith. Ele estava no capítulo 14 do Apocalipse e se preparava para ir buscar o papel para a prensa e fazer outras coisas. E assim ele parou. E passou muito tempo até que ele voltasse ao Novo Testamento. Foi então que houve o violento sequestro e o ataque com piche e penas. E então, Joseph teve de ir embora. Sabe, seu filho morre e Joseph vai embora. Sabe, o tempo de Deus é tão milagroso. Ele tem tempo suficiente para que tudo se encaixe perfeitamente no lugar. É tudo tão bem organizado. É muito mais do que apenas uma mesa de xadrez em que Deus está movendo as peças no momento certo. É um relógio perfeito em que cada elo se encaixa. E há tantos aspectos nesse grande universo. Acho que o milagre está no momento certo muitas e muitas vezes. Então, ao contrário da maioria das revelações que Joseph recebeu em Hiram, Ohio, na fazenda dos Johnson, no andar de cima de sua sala de tradução,
Essa é uma pergunta e resposta, e é assim que está registrada. Primeiramente, ele está lendo o livro do Apocalipse. E em algumas traduções, eles chamam o livro do Apocalipse de um Apocalipse de Jesus Cristo. Mas Apocalipse significa uma revelação, e sentimos que ele ainda está muito encoberto. Esse não é um livro fácil, embora Joseph tenha pensado que fosse. Mas por meio das chaves, e a razão pela qual então o chamam de Apocalipse, é porque Deus está revelando tudo o que vai acontecer com a Terra. Há uma linha do tempo que recebemos ao aplicar as mensagens de doutrina e convênios sobre as chaves e como elas se encaixam. Agora, ao darmos um passo atrás e olharmos apenas para o livro do Apocalipse em sua totalidade, fiz um pequeno gráfico para simplificar. Quantos versículos há em cada tópico? O trono de Deus tem 3 capítulos. Há apenas 36 versículos. Sua mensagem no início, em que ele está apenas dando orientações especificamente para as 7 igrejas ao redor de Éfeso, onde João está morando, tem 51 versículos. Depois ele fala sobre a época de Adão até o ano 1000 depois de Cristo, e isso tem apenas 11 versículos. Então temos um período de 5.000 anos no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Mas quando ele chega aos anos de 1000 a 2000, esse 6º selo, temos 14 versículos, a maioria dos versículos. 201 versículos do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 23, são todos sobre a segunda vinda. Após a abertura do 7º selo, os flagelos, as pragas, a chegada do Senhor e o milênio. O milênio tem apenas 6 versículos. Voltamos a quase nenhuma informação. Cenas finais, 9 versículos. E depois a terra celestializada, 33 versículos. O que isso diz a você? Isso nos diz que Deus deu as chaves para entendermos esse livro exatamente no momento em que precisávamos delas. Joseph recebe isso quando a igreja está sendo restaurada para que possamos perceber o momento dessas pragas e estarmos preparados para elas. Essa é uma mensagem para você e para mim agora mesmo, após a abertura do 7º selo. Então, o Senhor dá a Joseph essas chaves maravilhosas. Ele também espera que estudemos e aprendamos a numerologia do mundo judaico na época do Novo Testamento. Não em nossa época, nem no mundo antigo. Compreender grande parte do simbolismo do Velho Testamento que se estende até o Novo Testamento. Entenda o plano de salvação, o simbolismo envolvido em coroas, olhos, chifres, mulheres, prostitutas, e acho que isso é mais fácil de entender para as pessoas que foram iniciadas nas ordenanças do templo. Também acho ser mais fácil de entender por meio do espírito de revelação, foi o que Joseph disse. Se você fizer isso em espírito de oração, se for sincero, isso ficará claro para você. Mas, como a maior parte da história, sinto que você tem de lê-la como se estivesse vivendo naquela época. Fico feliz que isso tenha sido publicado no jornal deles, embora não estivesse no primeiro livro de escrituras. E Joseph o intitulou Uma Chave para Entender as Revelações de João em uma série de perguntas e respostas. Obtemos o que temos nos tempos e nas estações. Joseph começa a fazer perguntas que são respondidas a partir do capítulo 4 do Apocalipse. E ele está no trono de Deus. E tudo isso é muito simbólico e numérico. Muitas pessoas tiveram essa visão. Nefe teve a visão. Ele disse, não se preocupe com isso. Vou pedir ao meu apóstolo João que registre isso. Outras pessoas tiveram essa mesma visão. Acho que Ezequiel teve visões semelhantes. Leí teve uma visão do trono. Eles não o têm disponível para que possamos ler. João é o escolhido. E alguns dizem, pena que não foi Nefe. É mais fácil ler em Nefe do que em João. Mas com a aplicação desses princípios que Joseph restaurou em nossa atual sessão 77, sinto que podemos entender o livro do Apocalipse. Tenho meus braços em volta dele. Sinto que o entendo. Então, começando em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, a tradução diz que, em frente ao trono, havia o que parecia ser um mar de vidro, claro como cristal. Então, Joseph pergunta, e obviamente ele está lendo a King James, e ele perguntou, o que é esse mar de vidro mencionado em Apocalipse 6? E o Senhor lhe responde, é a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. Agora tenho uma imagem do que não acho que seja. Não é um mar de vidro. Não acho que Deus vá tirar todas as montanhas, toda a altura, toda a profundidade, todas as árvores, todas as plantas.
Não acho que estaremos caminhando em um mar de vidro e vivendo lá. Acho que é a imagem de um cristal. Acho que é a imagem do Urim e Tumim. Acho que é a imagem de todo o passado, presente e futuro. Como historiadores, temos que olhar simbolicamente. João está impregnado de simbolismo judaico, e é dessa forma que devemos ler o livro. Em 2 de abril de 1843, Joseph também está dando um sermão sobre isso, e ele diz que os anjos não residem em um planeta como esta Terra, mas residem na presença de Deus, em um globo como um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas são manifestas no passado, no presente e no futuro. O lugar onde Deus reside é um grande Urim e Tumim. Veja, isso é exatamente o que eu estava tentando dizer antes. Esta terra, em seu estado imortal santificado, será um Urim e Tumim para todas as coisas abaixo dela na escala da criação, mas não acima dela. Isso não é interessante? Isso vai levar algum tempo para ser desvendado, mas continuando na seção 77. A segunda pergunta que ele faz é sobre essas bestas. Elas são chamadas de bestas na versão King James. A maioria se refere a elas como animais, mas elas não são animais. Há 4 delas, mas João vê esses seres individuais que foram mostrados a ele. E os versículos 2 e 3 dizem que ele foi informado de que eles representam a glória das classes em sua felicidade eterna. Portanto, temos um leão, uma águia e um boi. E é claro, cada um deles pode ser visto em diferentes categorias: selvagem, domesticado e humano. Mas não quero jamais dizer que sei exatamente o que o Senhor quis dizer com isso, ou o que João quis dizer com isso. Continuando, Joseph Smith mais tarde se referiu a isso em um sermão. Esse sermão foi feito em Nauvoo. Ele está falando a uma congregação e diz: João ouviu as palavras dos animais dando glória a Deus e as entendeu. Deus que criou os animais podia entender todas as línguas faladas por eles. Nossos animais estarão falando no céu, assim como os animais de C.S. Lewis em Nárnia. Estou entusiasmada com isso. Agora, esses 4 animais na teofania do trono de João são usados para representar os 4 evangelhos. Enquanto os primeiros cristãos tentavam decifrar o livro, refletiam sobre a possibilidade de Mateus, Marcos, Lucas e João estarem cercando Deus. Talvez tenham feito um livro perfeito e sejam infalíveis, afirmando que as 4 bestas representam Mateus, Marcos, Lucas e João. Em belas catedrais, vocês veem esses 4 animais, muitas vezes à semelhança de Mateus, Marcos, Lucas e João. O homem era Mateus, a águia era Marcos, o boi era Lucas e João era o leão. Símbolos muito interessantes. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 8. Ele descreve esses 4 seres viventes como 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor. E por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Bem, Joseph leu isso e disse: do que ele está falando? E o Senhor lhe respondeu: seus olhos representam luz e conhecimento. E é claro, os olhos geralmente representam a onisciência. Você sabe, os seres de Deus ao redor da garganta de Deus. Observamos passado, presente e futuro. Tudo é onisciente. Apocalipse 77, 4. E então eles descrevem as asas. Agora, essas 6 asas são divididas em 3 pares, e o Senhor explica que elas lhe dão poder para agir. Agora, quando você olha para a Bíblia, há muitas coisas com asas. De fato, até mesmo a teofania do trono de Isaías inclui asas. E eu me pergunto se podemos usar a imagem de João em toda a Bíblia. É o poder de agir. Portanto, se você tem asas cobrindo seus olhos, seus ouvidos e seus pés, você sabe, é o poder de ver, o poder de ouvir e o poder de se mover. E como vocês sabem, Isaías também é interessante nesse sentido. Passando para o versículo 5 da seção 77, ele se correlaciona. Ainda estamos no capítulo 4 de Apocalipse. Ainda estamos nessa teofania do trono, no versículo 4. E ficamos sabendo que há 24 anciãos ao redor do altar. Então, por que esse número? Os números são muito importantes para João. Lembrem que no Evangelho de João, ele inclui apenas 7 sermões e 7 milagres, porque quer essa imagem da conclusão. Vocês sabem, os outros têm dezenas e dezenas de milagres. Ele é muito específico com seus números. E lembrem bem, vamos falar apenas de alguns deles. João usa números de forma tão clara e consistente. Ele usa 6 no casamento de Canaã.
Os vasos de casamento usados para transformar a água em vinho são vasos de purificação judaicos. E eles são 6. Não são 7. Não são inteiros. Não estão completos. Os potes precisam ter o ingrediente do Senhor. E depois vem o vinho. Por isso vemos o 7 sendo usado em todo João. É um de seus números favoritos. Vemos 7, vemos 12. E 12 é a ordem de Deus na criação. Temos 12 luas. Temos 12 tribos de Israel. Temos 12 apóstolos. Mas nesse mundo antigo, metade de 7 é tudo meio completo. Portanto, vemos 3,5 em todo o texto do Apocalipse. E às vezes ele é listado por dias. Às vezes são listados por meses e às vezes são listados por anos. Mas este 24, você precisa entender um pouco sobre a época do Novo Testamento. Eles usavam essa imagem de que se você dobrasse um número, ele seria aperfeiçoado. Portanto, a ordem de Deus é 12. E quando você dobra esse número, obtém 24. Portanto, esses 24 anciãos estão lançando suas coroas diante do trono. Esses 24 grandes líderes. E no livro do Apocalipse, na tradução da BSB, está escrito: Tu és digno, Senhor, nosso Deus. Eles o estão adorando. Estão assumindo sua honra e dando tudo a Deus. No capítulo 5 do Apocalipse, Joseph leu: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse número que João usa para designar todo ou completo ou até mesmo perfeito às vezes. Lembre-se de que, há milhares de anos, o selo é um carimbo de autoridade. É mais ou menos como quando você precisa levar algo a um tabelião para que seja reconhecido em cartório. Mas é claro, há o selo do rei ou o selo do líder de seu anel na cera ou algo assim. E no mundo antigo, a pessoa com autoridade que podia abrir um selo era um juiz. E nesse texto, temos Cristo como aquele juiz que pode abrir os selos que Elohim está pedindo. Quem pode ler este livro? Quem pode abrir os 7 selos? E Joseph pergunta na seção 77, versículo 6. O que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos? E o Senhor lhe explica. Devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios e as obras de Deus revelados, as coisas ocultas de sua administração, concernentes a esta terra durante os 7.000 anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. Isso é incrível. Esses 7 selos representavam os 7.000 anos da história bíblica. Portanto, os descendentes de Adão e Eva, se você somar todos os números da Bíblia, o que eu fiz é um período de 7.000 anos de história. Se você for até a segunda vinda de Cristo, quando o mundo nascerá, e quando Joseph pergunta, o que devemos entender sobre esses 7 selos? Devemos entender que o primeiro selo contém as coisas dos primeiros 1.000 anos, assim como o segundo, as coisas dos 1.000 anos seguintes e assim por diante. De modo geral, não falamos de um calendário solar, nem de pessoas com relógios de pulso. Estamos falando de pessoas do tipo relógio de sol. Adão e Enoque são de 4.000. Noé começa por volta de 3.000. Os jareditas estão saindo por volta dessa época, um pouco mais tarde. 2.000 é Abraão e Moisés vem depois. Samuel vem depois. Cerca de 1.000 são Davi e Salomão. Um pouco mais tarde, Elias e Isaías. Leí e Daniel são de 600 a.C., vocês sabem. E então, temos a vinda do Salvador, da Igreja Apostólica, de Moroni e de todas as outras pessoas que estavam lá. E então, 1.000 anos após a ressurreição do Senhor, temos os reformadores, e em 1820, nosso profeta Joseph Smith é chamado. Mas o 7º selo é 2000. Esse é o ano em que o presidente Gordon B. Hinckley foi o profeta. Se estivermos usando um quadro geral de mente, então tivemos Thomas S. Monson, tivemos o presidente Russell M. Nelson. Mas o período milenar vem depois que o 7º selo é aberto e há um período de silêncio. E ele falará sobre isso em alguns minutos. Mas isso responde a séculos, centenas e milhares de horas de monges tentando entender o que esses selos estão falando. O Senhor disse a Joseph: Eu sempre lhe darei as chaves para entender algo quando você precisar entender. Portanto, precisamos entender esse livro agora.
Em Apocalipse capítulo 7, Joseph faz uma pergunta sobre o que são esses 4 anjos e o Senhor responde na seção 77, versículo 8, que devemos entender que eles são os 4 anjos enviados por Deus, aos quais foi dado poder sobre as 4 partes da terra. E muitas vezes 4 é usado para norte, sul, leste e oeste. Sabe, são as 4 partes da terra na mente deles. É para salvar a vida, é para destruir. Eles são aqueles que têm o evangelho eterno para levar a toda a nação, tribo, língua e povo, tendo poder para fechar os céus e selá-lo para a vida e para derrubar as regiões das trevas. Esses 4 anjos trarão o poder de Deus à terra para divulgar o evangelho. Muitas vezes penso nos 4 anjos da seção 110. Bem, é o Senhor, Moisés e Elias. Mas esses são provavelmente outros anjos, mas estão fazendo um trabalho semelhante. Eles estarão dando poder à terra. E, na verdade, o Senhor também revelou a Joseph, na seção 130, versículo 5. Mas os únicos anjos que ministram nesta terra são os que pertencem ou que pertenceram a ela. A angelologia é um grande estudo em teologia e estou fascinada com seu uso aqui. E a seguinte pergunta: o que devemos entender pelo anjo que subia do Oriente no capítulo 7, versículo 2 do Apocalipse? E o Senhor responde: devemos entender que o anjo que subia do Oriente é aquele a quem é dado o selo do Deus vivo sobre as 12 tribos de Israel. Portanto, ele clama aos 4 anjos que têm o evangelho eterno, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa. E se vós aceitardes, este é Elias, que havia de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. Essa é uma informação que significa muito para nós, porque o selamento de Deus em nossa testa faz parte de nosso trabalho inicial. O 6º selo é o luto celestial. E Joseph Smith pergunta na seção 77, versículo 10. Quando se cumprirão as coisas mencionadas neste capítulo? E o Senhor explica: cumprir-se-ão no 6º milênio, ou seja, na abertura do 6º selo. Isso é fascinante. Nessa seção 77, versículos 10 e 11, o Senhor descreve 12.000 de cada tribo que serão reunidos. Esses terão seu selamento na testa. E Joseph pergunta: ouvi dizer que o número dos que foram selados era de 144.000 de todas as tribos de Israel. Lembrem, um número dobrado é aperfeiçoado e um número ao quadrado é ainda mais importante. Portanto, temos 12 vezes 12, e 1.000 é o maior número deles. Você sabe, não há milhões no hebraico antigo. Portanto, é sempre milhares de milhares ou milhares de 10 milhares. Voltemos a essa numerologia. 144.000 provavelmente não é um número literal. É um número figurativo da ordem de Deus. Eu realmente aprecio a instrução adicional de Joseph sobre isso em um sermão. E vou ler aqui a história da igreja. A concessão da plenitude do sacerdócio era um teto sobre a cabeça, o que simbolizava a frase selada em suas testas. E é muito útil ter aqui a explicação de Joseph sobre o que está acontecendo. E é interessante porque no mundo antigo, no mundo de João, pessoas diferentes são marcadas em suas testas. Se você é um escravo, pode ter a marca do seu senhor na testa. Se você é discípulo de uma determinada tradição religiosa, pode colocar seu Deus na testa. Os romanos faziam isso para alguns de seus deuses romanos. Portanto, o fato de Deus nos selar em sua testa e de levarmos seu nome é muito simbólico, especialmente na época de João. O versículo 11 pergunta: o que devemos entender pelo selamento dos 144.000 de todas as tribos de Israel, 12.000 de cada tribo? E o Senhor responde: esses 144.000 são sumos sacerdotes, ordenados na santa ordem de Deus para administrar o evangelho eterno. Na restauração, são homens e mulheres. São os trabalhadores do templo. Eles administram o evangelho. Isso também se aplica aos missionários. Eles são ordenados de toda a nação e tribo e por anjos com poder. E sobre as nações da terra, eles devem trazer tantos quantos quiserem. Eles entram na igreja do primogênito. Esses são os que foram selados. Assim, como o nome do Pai está escrito em sua testa, Joseph Smith explicou em um sermão em 13 de agosto de 1843. Onde diz que eles selarão os servos de Deus em sua testa. Significa selar as bênçãos sobre suas cabeças, ou seja,
o pacto eterno, tornando, assim, seu chamado e eleição seguros. Agora, Joseph abordou a escolha do chamado com mais detalhes do que nós. Ele mencionou o descanso de Deus e a profecia como parte desse chamado. E ele disse em um sermão antes de sua morte, em 12 de maio de 1844, um mês, 6 semanas, 5 semanas antes de sua morte: não é necessário apenas que você seja batizado por seus mortos, mas você também terá que passar por todas as ordenanças por eles, da mesma forma que você passou por si mesmo. Tenho aqui no meu slide uma imagem da caligrafia enquanto isso está sendo registrado. O Senhor respondeu: haverá 144.000 salvadores no Monte Sião, e com eles um exército inumerável que ninguém pode contar. Então não são apenas 144.000 que serão salvos, é um exército inumerável que será exaltado. Eu lhes peço, disse Joseph no mesmo sermão, rogo-lhes que sigam em frente e assegurem sua vocação e eleição. Agora, como mencionado em um livro chamado A Nova Testemunha das Doutrinas da Fé, o Elder McConkie afirmou: esses 144.000 são deuses, como o nome em sua testa especifica. Seus chamados e eleições foram confirmados e eles são personagens exaltados. Eles foram redimidos dentre os homens. Gostaria apenas de lembrá-los de que isso se refere a homens e mulheres. Sou muito grata pela mensagem do Elder Ballard sobre isso anos atrás na Conferência Geral. Isso foi em 2013, quando ele disse que na perspectiva eterna, tanto o poder de procriação quanto o poder do sacerdócio são compartilhados por marido e mulher. E você só pode receber seu chamado e eleição garantidos se for selado. A maioria de nós receberá isso na próxima vida, quando tudo isso será resolvido, durante o milênio ou algo assim. Mas, para aqueles que recebem agora, aprendemos que são homens e mulheres. De fato, na Conferência Geral de 2019, o profeta disse que as mulheres que recebem a investidura na casa do Senhor recebem o dom do sacerdócio de Deus. Em 2020, disse ele, o juramento e o convênio do sacerdócio se aplicam tanto aos homens quanto às mulheres. Apocalipse 8 e 9 fala sobre a abertura do 7º selo. Essa é a nossa época. Por volta do ano 2000 até aproximadamente o ano 3000. Então, lemos a resposta na seção 77, versículo 12, sobre as 7 pragas. E 6 das 7 pragas vêm após a abertura do selo. E ele perguntou: o que devemos entender pelo toque das trombetas mencionado no capítulo 8 do Apocalipse? E o Senhor respondeu: devemos entender que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia terminou sua obra, santificando-o, e também do pó da terra formou o homem, assim também, no princípio do 7º milênio, o Senhor Deus santificará a terra e consumará a salvação do homem e julgará todas as coisas. Portanto, essa abertura do 7º selo tem o toque das trombetas e depois um período de silêncio. Temos 7 anjos com 7 trombetas no versículo 12 da seção 77. E o livro do Apocalipse diz: João viu outro anjo que estava diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, que deveriam ser chofars. Sinto muito, as imagens não têm chofars. Mas ele continua. O Senhor diz que o toque das trombetas dos 7 anjos é a preparação e a consumação de sua obra, no princípio do 7º milênio. Portanto, como descendentes de Adão e Eva, estamos fazendo esse trabalho. E nosso profeta nos pediu, na conferência de 4 de outubro de 2020, que a coligação de Israel é a obra mais importante do mundo. A trombeta foi tocada, e na sessão 88, o Senhor perguntou novamente: pois depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos, que farão gemer a terra em seu âmago, e homens cairão por terra e não poderão ficar de pé, e todas as coisas estarão tumultuadas. É nesse ponto que estamos agora, sessão 88, versículo 91. E certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. E então o Senhor nos adverte: preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento do nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo. Qual é a nossa responsabilidade como santos nestes últimos dias? Está bem aqui. Todos são necessários. Toda mulher, toda criança, todo homem, todo menino é necessário para levar essa obra adiante. E Joseph perguntou: quando se cumprirão as coisas escritas no capítulo 9 do Apocalipse? O Senhor responde: cumprir-se-ão depois da abertura do 7º selo, antes da vinda de Cristo. E essas são as coisas ruins.
Em Apocalipse, capítulo 9, lemos que o poço sem fundo de Satanás será aberto e que as trevas e a fumaça trarão esses gafanhotos. E é exatamente como as pragas de Moisés. Mas esses gafanhotos são piores porque são como escorpiões e torturam os humanos por 5 meses. Bem, esse é o tempo de vida de um escorpião. Portanto, não sei se é literal ou figurativo, mas eles não destroem a vegetação nem aqueles que foram selados. Vocês lembram que nas pragas de Moisés, os israelitas e os que estavam lá não tiveram que sofrer a maioria delas? Então, esse negócio de poço sem fundo, esses ferrões são para a vida toda? Eles machucam? Eu não sei. Eles se referem a pecados, vícios e tentações? Não sei. Ainda temos muito trabalho a fazer para entender todos esses símbolos. Mas Joseph não perguntou mais nada. Mas a trombeta do sexto anjo tocou. E então recebemos os ais, os 4 ais. E Joseph perguntou sobre isso. E o Senhor lhe disse que haverá um exército de 200 milhões de pessoas. E no versículo 14, Joseph pergunta: o que devemos entender pelo livrinho que João comeu, como mencionado no capítulo 10 de Apocalipse? O capítulo 10 do Apocalipse é um desses flashbacks. Em geral, as coisas são bastante cronológicas. Mas às vezes, João tem de dizer: preciso explicar algo. E ele nos dá um flashback. Então, aqui em João, o Senhor explica: devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel. Eis que este é Elias, o qual, como está escrito, deve vir restaurar todas as coisas. Agora, você se lembra que na seção 110 há um Elias que está lá? Esse Elias é aquele Elias. João, o amado, recebe uma missão. É amargo no teu ventre, na tua boca será doce como mel. É difícil quando ele vive para cumpri-la. Mas ele se alimenta de sua missão, e essa é a mesma imagem usada em Jeremias e Ezequiel. É muito consistente no Velho Testamento o fato de internalizarmos a mensagem de Deus. Ele é chamado de Elias para restaurar todas as coisas. Não sei se é o mesmo Elias da seção 27, mas lá é dito no versículo 6 de Doutrina e Convênios: Elias, a quem confiei as chaves para restaurar todas as coisas mencionadas pela boca de todos os santos profetas. Acho que esse é João. Acho que esse é o trabalho de João. Acho que João tem trabalhado com Joseph. E em junho de 1831, Joseph escreveu: o Espírito do Senhor caiu sobre Joseph de uma maneira incomum. E ele profetizou que João, o revelador, estava entre as tribos de Israel que haviam sido levadas por Salamazar, o rei de Israel. Bem, ele confundiu as coisas. Salamazar V e Saragom II eram reis da Assíria que levaram as tribos de Israel. Mas não tem problema. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia quando não tem as escrituras em seu celular. Mas quem tem as escrituras em seus telefones podem verificar esses fatos. E continuando com uma citação: para prepará-los para o retorno de sua longa dispersão e novamente possuir a terra de seus pais. E ele profetizou muitas outras coisas, portanto, esse é um dom que temos. Então eu gostaria de terminar em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Ele diz: são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Essa é uma mensagem muito importante para mim. A esposa é a igreja. Cristo não pode vir até que a igreja esteja pronta. E continua a descrever isso no versículo 8. Ao estar pronta, diz: e foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Agora lembrem de que no mundo antigo vestir era dotar ou equipar. E também era usado como um investimento, uma investidura ou uma iniciação. Portanto, se vamos nos vestir de linho branco e esplêndido, estaremos vestidos com as vestes de justiça de Deus. E somente quando tivermos essa vestimenta, essas obras do templo terão sido realizadas. Somente quando tivermos um grupo de santos selados em suas testas, é que o Senhor poderá vir. Mas lembre-se de que, pelo menos 2 vezes, se não muitas, muitas mais, do que as que acabei de mencionar aqui em meu esboço, o profeta nos prometeu: pois assim diz o Senhor, abreviarei minha obra em retidão, pois dias virão em que enviarei julgamento para alcançar a vitória. Portanto, é nossa responsabilidade como santos dos últimos dias, como Joseph mesmo disse na oração dedicatória do templo de Kirtland, que ele interromperá seu trabalho em retidão.
As tragédias, as calamidades, os terremotos, os desastres que estão ocorrendo agora podem ser interrompidos quando os santos criarem uma sociedade de Sião. E o Elder D. Todd Christofferson falou sobre isso na conferência geral. Ele disse: o que é crucial para o retorno do Senhor é a presença na terra de um povo preparado para encontrá-lo em sua vinda. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que toda mulher, menina, homem, moça, idoso, jovem, rico e pobre que tem a restauração ao seu alcance precisa fazer. Somos chamados a fazer isso. E como nosso profeta disse recentemente, façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Que Deus os abençoe em seu estudo de doutrina e convênios e em nosso estudo da sessão 77, que inclui o estudo do livro do Apocalipse. E mais uma vez, em meus folhetos, tenho essas informações escritas lá. Oro para que o Senhor possa ajudar a fortalecer todos nós para que nos tornemos um povo de Sião. Porque podemos ajudar a encurtar as calamidades deste último dia quando começarmos a viver nossos convênios do templo. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.